Nesse vídeo, eu separei as melhores teorias sobre desenhos animados para você pegar no sono enquanto assiste, ou apenas relaxar, como preferir. Sinta-se à vontade, pois será um compilado bem grande. E caso você durma, deixe aqui nos comentários em que parte foi. E para quem é inscrito do canal, tem novas teorias no meio do vídeo. O Zé do Picadinho é um grande mistério para quem acompanha Bob Esponja até hoje, e já surgiram diversas teorias sobre quem ele realmente é. E é por isso que eu resolvi trazer mais um vídeo sobre ele, e alguns fatos que passaram despercebidos no episódio Turno Macabro, que marcou muito de vocês aí nos comentários. E se você quer ver mais uma teoria completa sobre quem de fato é o Zé do Picadinho, depois desse vídeo assiste esse aí que tá aparecendo na sua tela. O link vai estar na descrição e nas telas finais. Dito isso, bora lá! Uma das coisas mais intrigantes sobre o Zé do Picadinho é que ele aparece exatamente às 3 horas da manhã no Siri Cascudo, fazendo ligação direta com o sobrenatural, onde o véu entre o mundo real e o mundo dos mortos está fraco, deixando a entrada deles mais fácil na nossa realidade. E é por isso que muitos filmes de terror por aí utilizam desse horário. Agora, se você ligar os pontos com o Zé do Picadinho, isso faz total sentido. Afinal, ele é um ser que foi atropelado há muitos anos atrás saindo do Siri Cascudo, transformando ele em uma lenda que aparece às 3 horas da manhã. E essa primeira aparição dele é no famoso episódio Turno Macabro, que para muitos é o episódio preferido. E já logo te adianto que esse episódio tem muito a ver com o que acontece em Sete Além, que é basicamente uma dimensão paralela à nossa, e um dos jeitos mais fáceis de ir para lá é pegando justamente um ônibus errado, que é como o Zé do Picadinho aparece no Siri Cascudo, repara bem. Agora vamos entender o que exatamente acontece nesse episódio, porém eu não vou me estender muito, como eu já havia falado no último vídeo, vou dar apenas uma resumida. O episódio começa com o Lula Molusco fechando o Siri Cascudo às 8 horas da noite, que já é estranho desde o começo, porque segundo as minhas pesquisas, o Siri Cascudo só fecha suas portas às 6 horas da tarde, abrindo às 8 horas da manhã do outro dia, quando de repente surge não só mas uma fila de clientes em plenas 8 horas, o que não faz o menor sentido. E repare bem que nem escuro está ainda, como são 8 horas da noite com toda essa claridade. Bem suspeito, né? Os clientes dizem que querem comprar hambúrgueres e que querem gastar o seu dinheiro, quando do nada o seu siriguejo aparece, afinal ele é capaz de trocar até sua própria filha por dinheiro, e eu não duvido disso. Como ele percebeu que tinha clientes à noite, ele tem a brilhante ideia de colocar o Siri Cascudo para funcionar 24 horas por dia, ou seja, escravizar mais ainda os seus funcionários. Lula Molusco fica puto, afinal o cara vai ter que trabalhar mais do que já trabalha, mas o que vocês devem ter previsto aconteceu. Sim, o nosso amiguinho Palermo Bob Esponja adorou a ideia. Bob Esponja precisa de um tratamento psicológico urgente, e é aí que o Lula Molusco decide trollar o Bob Esponja, que não deixava ele um minuto em paz. A ideia dele? Contar uma história que iria deixar ele apavorado, como vocês já sabem, a do Zé do Picadinho. Ele pede para o Bob Esponja levar o saco de lixo para fora, e antes dele sair, ele nos mostra que tá morrendo de medo. Afinal, é o Bob Esponja, né? Mas é aí que vem uma das coisas mais absurdas do episódio. Para bem na cor do céu, ele não está mais com uma cor normal, ele tá como se fosse algo meio esverdeado. Uma cor bem estranha que pode ser tudo, menos do universo de Bob Esponja. E se você pesquisar sobre Sete Além, vai perceber que existem duas maneiras de identificar se você foi parar lá. A primeira é você olhar as coisas ao seu redor. Por mais que elas pareçam normais, você vai notar algumas alterações. Agora olhe o céu do episódio. E o segundo basicamente é ter a sensação de que você está sendo observado. Agora repara bem como Bob Esponja fica quando ele vai jogar um lixo fora. Exatamente, como se alguém o observasse. Só nesse tempo já conseguimos identificar duas pistas de que de fato algo sobrenatural aconteceu ali. Vamos continuar a coletar provas. O Lula Molusco, com sua maldade, decide fazer alguma coisa para acabar com o ânimo do Bob Esponja em trabalhar à noite. E é aí que entra o nosso assombroso Zé do Picadinho. Lula Molusco pergunta se Bob Esponja já ouviu a história do famoso Zé do Picadinho, que até então era apenas uma invenção dele. Mas a real é que essa história é sim real. Tá, mas como? Calma que eu já vou te explicar. A lenda diz que o Zé do Picadinho foi um ex-funcionário do Siri Cascudo, bem antes do Bob Esponja e do Lula Molusco. Só que certo dia ele foi fazer hambúrgueres e cortou a própria mão, e a substituiu por uma espátula enferrujada e acabou sendo atropelado por um ônibus a caminho do trabalho. E no seu funeral ele foi demitido. E agora toda terça-noite ele volta para ter a sua vingança. O Bob Esponja, como sempre, fica morrendo de medo. O Lula Molusco diz que hoje é terça-noite, então ele irá aparecer. Bob Esponja pergunta como vão saber se ele vai aparecer ou não. E ele diz que há 3 sinais que acontecem antes da sua chegada. Primeiramente, as luzes começam a piscar sem parar. Depois o telefone toca, mas não tem ninguém do outro lado. E por último, o ônibus aparece exatamente às 3 horas da manhã. Bob Esponja começa a enlouquecer de medo, porém Lula Molusco diz que é apenas uma lenda e que ele poderia ficar tranquilo. Então aí do nada o relógio marca as 3 horas da manhã, e simplesmente começa a acontecer tudo que o Lula Molusco disse que iria acontecer na chegada do famoso Zé do Picadinho. As luzes começam a piscar. Olha só pra este lugar, é como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado. O telefone toca, mas não tem ninguém na linha. O quê? O quê? Alô? Alô? Gosma verde começam a sair das paredes. As paredes estão suando gosma verde.
Ah, espera, ela sempre faz isso. E o mais engraçado disso tudo é que o Lula Molusco fica mais assustado que o próprio Bob Esponja. E isso faz uma forte ligação ao fator Tupas, que eu já mencionei no vídeo das garotas de olhos vazios em Hora de Aventura. Depois vão lá ver. Basicamente, mesmo que algo não exista, o fato de você acreditar que é real só dá mais força para esse ser. Quando de repente um ônibus aparece em frente ao Siri Cascudo. Lembra que eu tinha mencionado que o ônibus era uma maneira de ir para Sete Além? Então desce um ser idêntico ao famigerado Zé do Picadinho. Ele abre a porta e se aproxima do balcão, mas quando a luz bate nele, percebemos que era apenas um peixe comum. Tá, mas e as luzes piscando? O telefone tocando sozinho? Bom, isso não foi o Richard, eu tenho certeza. Então Lula Molusco pergunta: Espera aí, se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Quando do nada nos deparamos com o famigerado Nosferatu. E assim acaba esse episódio. Mas isso ainda não responde a nossa pergunta se o Zé do Picadinho realmente existe. E é por isso que quase ninguém conseguiu desvendar esse mistério até hoje. Depois que você ligar todas as informações, você vai ficar em choque. Até agora conseguimos coletar 3 pistas. Quem é o Zé do Picadinho, como ele foi parar ali, e que horas ele aparece e por quê. Mas ainda falta uma coisa, de onde ele vem? Onde esse ser habita e de onde ele aparece? Agora nesse próximo episódio, essa pergunta vai finalmente ser respondida pra você. Mas calma lá, que antes de partirmos pro hambúrguer da noite, vamos só fazer mais uma observação. Vamos analisar o Richard. Quando ele aparece, ele nos diz que quando ligou não disse nada por causa que estava nervoso. Mas essa ligação foi feita alguns segundos atrás. O que começa a não fazer sentido é que como ele ligou há apenas alguns segundos e já estava na porta do Siri Cascudo. E outra, como é que ele pegou um ônibus às 3 horas da manhã, sendo que na frente do biquíni só funcionam durante o dia. O próprio Lula Molusco nos prova isso. Como eu mencionei no último vídeo, o Richard é bem provável que tenha vindo da Fenda da Pedra, mas eu descobri que essa informação estava completamente errada. Na verdade, os ônibus lá só funcionam durante o dia também. Afinal, quando eles vão parar lá, se você prestar atenção, é de dia. O que torna aquele lugar escuro é pela profundidade que há nela. Como já mencionei, o Nosferatu é só uma piada mesmo que não faz ligação direta ao Zé do Picadinho. Bom, era isso que eu achava até o último vídeo. Mas aí fazendo algumas pesquisas, eu descobri que em Sete Além há seres idênticos ao Nosferatu, o que começa a mudar completamente a última teoria que eu fiz. Porque no episódio 46 da 12ª temporada, o Hambúrguer da Noite, é onde podemos obter todas as respostas. Mesmo que eu já tenha mencionado ele no outro vídeo, essa vai ser uma análise totalmente diferente. Afinal, toda a minha teoria mudou sobre o Zé do Picadinho. O episódio começa com Bob Esponja e o Patrick saindo bem tarde do mundo da luva. Como já está bem tarde, Bob Esponja diz que está morrendo de fome e lamenta pelo Siri Cascudo não estar aberto durante a noite. Como você já sabe, o Patrick diz que está assim e que eles têm um turno da noite. Quando eles chegam até lá, o Bob Esponja diz que o seu siriguejo nunca havia dito que existia um turno da noite. Porém, o mais estranho é que ele disse sim, no episódio de Turno Macabro. E é aí que começa a ficar estranho. E você se pergunta como ele não sabia disso. É quase como se ele tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Então eles entram no restaurante, mas ao entrar, o Bob Esponja se depara com diversas criaturas estranhas e peculiares. Até mesmo os funcionários são um tanto estranhos. Vemos até uns peixes parecidos com os caras da Fenda da Pedra. E todos esses detalhes vão responder suas dúvidas e explicar minha teoria. Bob Esponja fica curioso para saber quem é o Mestre Cuca daquele turno, como eu já havia mencionado. Quando ele se depara com o Barry Peixe Bolha, que é o Mestre Cuca noturno. Mas acidentalmente, o Bob Esponja vai cumprimentá-lo e acaba apertando sua mão com muita força, machucando ela. Isso o impede de ele continuar trabalhando. Como desculpas, Bob Esponja pede para assumir seu lugar. Afinal, ele também é Mestre Cuca. Só que antes ele precisa pedir permissão para o seu gerente. Ô chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! Como vocês puderam ver, o Bob Esponja fica com muito medo do Nosferatu. O que, como eu já havia mencionado no último vídeo, é bem estranho, porque na primeira vez que ele aparece, Bob Esponja não se assusta. E a minha teoria no vídeo passado foi que a linha do tempo poderia ter sido alterada. Mas olhando agora, eu vejo que não faz tanto sentido essa teoria. Porque se você prestar atenção nos seguintes detalhes, como por exemplo, o ano de lançamento de cada episódio, faz com que aquela teoria não se concretize. O episódio de Turno Macabro foi ao ar em 6 de setembro de 2002. Já o Hambúrguer da Noite chegou em 7 de outubro de 2018. Ou seja, é impossível Bob Esponja não ter conhecido o Nosferatu no Hambúrguer da Noite, já que em 2002, há 16 anos atrás, ele já o conhecia. Agora vamos ligar todos os pontos e montar essa nova teoria da conspiração sobre o tal do Zé do Picadinho. O céu do episódio tinha uma coloração estranha. Coisas estranhas aconteceram no Siri Cascudo. O Zé do Picadinho é um ser espiritual. Ele apareceu às 3 horas da manhã no Siri Cascudo, chegou de ônibus e por fim o Nosferatu aparece. Todos esses indícios só ligam tudo a uma única coisa: o famoso Sete Além. O Bob Esponja e o Lula Molusco entraram em Sete Além exatamente quando seu siriguejo diz que terão um turno da noite. Afinal,
mesmo que ele seja maluco, ele ainda conhece as leis. E em Sete Além as coisas parecem ser normais, mas não são. E outra coisa, os clientes que estavam na porta do Siri Cascudo desaparecem logo após eles começarem o turno. E tudo isso bate com os relatos do Sete Além. Enfim, finalmente desvendamos o maior mistério de Bob Esponja por mais de uma década. Descobrimos de onde o Zé do Picadinho vem, finalmente. E se você quer ver com mais detalhes essa teoria, eu vou deixar aí na tela final o primeiro vídeo do Zé do Picadinho pra vocês assistirem. Se inscreve no canal para não perder minhas teorias malucas, deixa o like e comenta aí o que você achou dessa teoria bizarra. Da Viseira na voz, tamo junto, é nóis. Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Você lembra do episódio Turno Macabro? Sem dúvidas, ele é um dos episódios mais bizarros e estranhos de Bob Esponja, tanto pelo seu clima assustador, como por um mistério que ele esconde, que até hoje ninguém conseguiu desvendar. Sim, eu estou falando dele mesmo, o mistério do Zé do Picadinho, um ser estranho e um tanto misterioso, que apareceu exatamente às 3 horas da manhã no Siri Cascudo. Bob Esponja sempre foi um desenho meio estranho, mas ao mesmo tempo nostálgico, principalmente a primeira e a segunda temporada, que na minha opinião, são as melhores de todo o desenho. Inclusive, nessa teoria de hoje, existem muitas informações controversas sobre o tal do Zé Picadinho. Então, sem mais enrolação, vamos pro primeiro episódio em que o Zé do Picadinho faz sua primeira aparição. O episódio começa com Lula Molusco fechando o Siri Cascudo e deixando bem claro que eles fecham suas portas às 8 horas da noite em ponto. Mas do nada, aparece um cliente fazendo um pedido. Porém, o Lula Molusco insiste que o restaurante já está fechado. O cliente fica muito bravo e pergunta se ele não vai querer o seu dinheiro. E foi só ele citar a palavra dinheiro que vocês já imaginam quem brotou do nada, não é mesmo? Sim, o seu siriguejo. Ele aparece igual um rato quando viu o dinheiro dos clientes. Logo, o seu siriguejo decide que agora o Siri Cascudo terá um turno da noite. É óbvio que o Lula Molusco fica muito irritado com isso. Afinal, o cara vai ser simplesmente explorado dia e noite. Por outro lado, como você já deve imaginar, o Bob Esponja fica extremamente animado e feliz, pelo fato de nunca mais ter que parar de trabalhar. É sério, às vezes eu acho que o Bob Esponja precisa de um psicólogo. Lula Molusco, vendo toda essa animação do Bob Esponja, bola um plano para acabar com a alegria dele. Ele pede para o Bob Esponja levar o saco de lixo para fora, mas como já sabemos, o Bob Esponja é muito cagão para fazer isso, e começa a morrer de medo, mas mesmo assim ele cria coragem e sai correndo e consegue jogar o lixo fora. O Lula Molusco percebe que o Bob Esponja está morrendo de medo, e é aí que ele tem uma brilhante ideia de contar uma história bizarra e assustadora para o Bob Esponja. Só assim, para ele desanimar de trabalhar à noite, não é mesmo? O Lula Molusco pergunta se Bob Esponja já ouviu a história do famoso Zé do Picadinho, que obviamente ele inventou ali na hora. Ou será que não? A lenda diz que o Zé do Picadinho foi um ex-funcionário do Siri Cascudo, bem antes do Bob Esponja e do Lula Molusco. Só que um certo dia, ele foi fazer hambúrguer e acabou cortando a própria mão acidentalmente, e a substituiu por uma espátula enferrujada. Certo dia, ele acabou sendo atropelado por um ônibus a caminho do trabalho, e no seu funeral, ele foi demitido. E agora, toda terça-noite, ele volta para ter a sua vingança. Bob Esponja, como sempre, fica morrendo de medo. Lula Molusco diz que hoje é terça-noite, então ele irá aparecer. O Bob Esponja pergunta como vão saber se ele vai aparecer ou não. Ele diz que há 3 sinais que acontecem antes da sua chegada. Primeiro, as luzes começam a piscar sem parar. Depois, o telefone toca, mas não tem ninguém do outro lado. E por último, um ônibus aparece exatamente às 3 horas da manhã. O Bob Esponja fica morrendo de medo, mas logo Lula Molusco acalma ele, dizendo que é apenas uma lenda. Mas aí, dá 3 horas da manhã, e simplesmente começa a acontecer tudo o que Lula Molusco disse que iria acontecer na chegada do Zé do Picadinho. As luzes começam a piscar. Olha só pra este lugar, é como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado. O telefone toca, mas não tem ninguém na linha. O quê? O quê? Alô? Alô? Gosma verde começam a sair das paredes. As paredes estão zoando gosma verde. Ah, espera, elas sempre fazem isso. Lula Molusco vai ficando cada vez mais assustado, até mesmo mais que o Bob Esponja. E do nada, aparece um ônibus em frente ao Siri Cascudo, e desce um ser muito parecido com o tal do Zé do Picadinho citado pelo Lula Molusco. Pra falar a verdade, ele parece até o boneco do Among Us, não é mesmo? Ele abre a porta e se aproxima do balcão, mas quando a luz bate nele, percebemos que era apenas um peixe comum. Mas você ainda deve estar se perguntando, mas e as luzes piscando? Se não era o Lula Molusco, nem
sabiam Bob Esponja, quem estava fazendo isso? Então Lula Molusco pergunta: Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Quando do nada nos deparamos com o Nosferatu. E assim acaba esse episódio, parecendo que não existe nenhum Zé do Picadinho e não passou apenas de uma piada. Mas ainda ficaram muitas pontas soltas, que fazem nos questionar que o tal do Zé do Picadinho pode sim ser real, mesmo Lula Molusco dizendo que é uma história inventada. Há vários indícios de que essa história é sim real. Em alguns outros episódios podemos tirar essa conclusão, e é deles que vamos falar agora. O hambúrguer da noite. Todo mundo já sabe que o Siri Cascudo existe há décadas. Isso é provado em 2 episódios. Krabs solteiro da 6ª temporada, que o seu siriguejo diz que fundou o Siri Cascudo depois de sair da marinha. E em Amigos ou Inimigos, onde ele e o Plankton brigam pelo restaurante Comida para os Pobres, atualmente chamado Siri Cascudo, indicando que ele já existe há mais de 20 anos. Dito isso, há vários vestígios que tiveram muitos outros funcionários antes do Bob Esponja e do Lula Molusco. Um deles é o Jimmy, que aparece na 5ª temporada, demonstrando ser um ótimo cozinheiro, até melhor que o próprio Bob Esponja, mas logo pediu demissão, porque o seu siriguejo não o valorizava. Chega até a ser engraçado esperar isso do seu siriguejo. Mas é claro que o Jimmy não é o Zé do Picadinho, afinal, ele tem suas 2 mãos. Agora voltando a coletar provas, vamos analisar o Richard. Quando ele aparece, ele nos diz que quando ligou, não disse nada por causa que estava nervoso. Mas essa ligação foi feita há alguns segundos atrás. O que começa a não fazer sentido é que como ele ligou há apenas alguns segundos, e simplesmente já estava na porta do Siri Cascudo. E outra, como é que ele pegou um ônibus às 3 horas da manhã, sendo que na Fenda do Biquíni só funcionam durante o dia? O próprio Lula Molusco nos prova isso. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circula. O que me leva a crer que o Richard não veio da Fenda do Biquíni, e sim da Fenda da Pedra. Afinal, no episódio 35 da 1ª temporada, do qual Bob Esponja vai parar na Fenda da Pedra, nós vemos que lá sim, os ônibus funcionam à noite. E o Nosferatu, quem é ele e por que ele aparece? Essa foi a primeira vez em que ele apareceu no desenho. O Nosferatu é basicamente uma paródia do Drácula, aquele vampiro muito famoso, e sua aparição é simplesmente uma piada interna dos roteiristas do desenho. Porém, no episódio 46 da 12ª temporada, chamado O Hambúrguer da Noite, ele passa quase a mesma vibe do Turno Macabro. O episódio começa com o Bob Esponja e o Patrick saindo bem tarde do mundo da luva. Como já está bem tarde, o Bob Esponja diz que está morrendo de fome e lamenta pelo Siri Cascudo não estar aberto durante a noite. Mas o Patrick diz que está aberto sim e que eles têm um turno da noite lá. Quando eles chegam até lá, Bob Esponja diz que seu siriguejo nunca havia dito para ele que existe um turno da noite. Porém, o mais estranho é que ele havia dito sim no episódio do Turno Macabro. E é aí que começa a ficar estranho, e você se pergunta, como que ele não sabia disso? É quase como se ele tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Então eles entram no restaurante, mas ao entrar, o Bob Esponja se depara com diversas criaturas estranhas e peculiares. Até mesmo os funcionários são um tanto estranhos. Vemos até uns peixes parecidos com o da Fenda da Pedra. E todos esses detalhes vão fazer sentido na minha teoria mais pra frente. O mais curioso é que todos ali conhecem o Patrick, mas isso é explicado em Turno Macabro, onde nos mostra que o Patrick costuma comer hambúrguer de Siri durante as 3 horas da manhã. Então é bem provável que o Patrick já havia ido às 3 horas da manhã no Siri Cascudo. O Bob Esponja fica curioso para saber quem é o Mestre Cuca daquele turno, quando eles se deparam com Barry Peixe-Bolha, que é o Mestre Cuca noturno. Mas acidentalmente, quando o Bob Esponja vai cumprimentá-lo, ele acaba apertando sua mão com muita força, machucando ela. Isso impede ele de continuar trabalhando. Como desculpas, o Bob Esponja pede para assumir o seu lugar, afinal, ele também é Mestre Cuca. Só que antes, Barry precisa pedir permissão para o seu gerente. Ô chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! O mais estranho é que, como vocês perceberam, o gerente é o Nosferatu. Bob Esponja fica morrendo de medo, mas isso é muito estranho, porque na primeira aparição dele, o Bob Esponja ficou tranquilo, o que abre as portas para mais uma teoria de linha do tempo, que eu vou citar em outro vídeo mais para frente. Mas se você quiser já ter uma noção, assista essa teoria do Homem-Raio que você vai entender. Enfim, o Nosferatu permite que ele trabalhe, e o episódio segue com Bob Esponja preparando o lanche da madrugada. Quando está prestes a amanhecer, todos vão se despedir do Bob Esponja, e acaba
saindo do restaurante pouco tempo antes do seu siriguejo chegar. Ele fica até surpreso de ver o Bob Esponja lá tão cedo. Então Bob Esponja diz que estava trabalhando no turno da noite. O mais curioso é que o seu siriguejo diz que não há nenhum turno da noite e que ele devia estar sonhando que trabalhou lá nesse horário. Bob Esponja, confuso, se senta até que sente algo estranho no banco, o que indica que tudo ali pode sim ter sido real. Porque quando o episódio termina, o narrador francês diz que tudo que vimos se passa na Zona das Marés. Agora, antes da teoria, vamos entender o que é a Zona das Marés. No vídeo do Pollux sobre essa teoria, ele diz que é uma referência a uma série antiga dos anos 50, chamada Além da Imaginação. Eu não acho que esteja errado, porém eu tenho outra ideia sobre isso. Na minha opinião, a Zona das Marés é nada mais nada menos que a Fenda da Pedra. Fazendo algumas pesquisas, descobri que a Zona das Marés é a zona abissal dos oceanos. Se trata de uma área extremamente profunda do oceano, onde não entra luz do sol, com uma alta pressão, seres bizarros e ambientes extremos. Ela é tão isolada que chega a ser considerada outro mundo. Em diversos episódios, isso é provado, que de fato Bob Esponja já foi para lá com Patrick. O primeiro deles é o Fenda da Pedra, onde assim que eles pegam um ônibus para voltar para casa, o Bob Esponja acaba irritando o motorista, fazendo ele os abandonar neste local. Outro forte indício é no filme de Bob Esponja, onde para recuperar a coroa do Rei Netuno, eles fazem uma viagem para a Zona das Marés ou Fenda da Pedra, como conhecida. Agora tem uma coisa muito estranha e comum entre o episódio O Hambúrguer da Noite e o episódio da Fenda da Pedra. Você percebeu que ambos, antes de irem para lá, eles estavam saindo do mundo da luva? Será que é só uma mera coincidência ou não? Outra coisa é que na Zona das Marés, o mar abissal, se encontra em um enorme desfiladeiro de quilômetros de profundidade, assim como vemos no episódio da Fenda da Pedra. Curioso, não? Agora a teoria. Já que você já entendeu o que é a Zona das Marés, tudo vai fazer sentido. Para revelar se o Zé do Picadinho realmente existe ou não. A Zona das Marés é basicamente uma dimensão alternativa, que junta variantes de espécies diferentes em um mesmo lugar, ocasionando um choque de realidade paralela. E por isso que em episódios antigos como o Turno Macabro, o Bob Esponja já sabia quem era o Nosferatu, porque é bem provável que aquele episódio aconteceu bem antes do Hambúrguer da Noite, mesmo eles tendo anos de diferença. Pode ter ocorrido um choque de realidade, onde Bob Esponja nunca trabalhou no Turno da Noite e o seu siriguejo muito menos o criou, o que tudo indica que em determinada situação, o Bob Esponja atravessa o portal da Zona das Marés, ativando essa realidade alternativa, vendo aparições muito estranhas e bizarras como Nosferatu. Então, pensando nisso e analisando esses pontos, é bem provável que o Zé do Picadinho realmente existe em outra realidade, e que de fato um ex-funcionário do Siri Cascudo realmente perdeu a sua mão e trocou por uma espátula, foi atropelado por um ônibus e segue vagando por aí em busca da sua vingança. Afinal, mesmo que o Lula Molusco afirme que a história não é real, o fato do Nosferatu aparecer só nos prova que de fato eles entraram em contato com a Zona das Marés, ocasionando uma confusão mental no Lula Molusco, fazendo ele contar uma história que realmente existe. Se você reparar bem no começo, o Lula Molusco parece confuso contando a lenda, mas depois é como se ele soubesse exatamente cada palavra que vai dizer em seguida, provando ainda mais essa teoria. Mesmo que não se tenha provas da identidade do Zé do Picadinho, ele pode sim ser o próprio Richard, mas não o que vimos, e sim o que realmente trabalhou no Siri Cascudo, e acabou perdendo sua mão. Também é bem capaz do seu siriguejo ter apagado todos os rastros sobre ele. Afinal, o seu siriguejo é capaz de coisas bizarras. Um exemplo é o episódio do Inspetor, em que ele tenta mandar ele de F. O vídeo sobre ele já tá no canal, então assim que acabar esse, vou pôr na tela final para você ir assistir. Quem conhece Hora de Aventura sabe que não é novidade aparecer algumas coisas bizarras e misteriosas no desenho. Mas de todos os episódios, tem um que é extremamente diferente dos outros, com um mistério bem peculiar. Sim, eu estou falando do episódio Menina dos Olhos Vazios, o episódio 18 da 7ª temporada. A história desse episódio por si só já é bem sinistra, fazendo ele esconder um mistério que ninguém nunca percebeu. Porém, antes de eu te mostrar esse mistério, você precisa entender o que de fato acontece nesse episódio. O episódio começa com Finn e Jake em uma pizzaria, escutando um programa de teorias na rádio, apresentado pelo Stash. Ele diz que hoje é aniversário de 5 anos do programa. Guarde bem essa informação, porque ele é a chave para a explicação do mistério. Stash, basicamente, é aquele personagem secundário que sempre está por perto quando algum evento maluco acontece no desenho. Por exemplo, no episódio em que a princesa Jujuba transforma todo mundo em zumbi, ele estava lá. Nesse programa, ele fala sobre teorias da conspiração, um tanto malucas.
Uma das teorias é que roubaram todo o chocolate do Reino Doce e transformaram em lama. Ele também diz que os lápis são canetas disfarçadas. Nesse programa do Stash, as pessoas podem ligar para ele e contar suas teorias. E é aí que tudo começa a dar errado, meu amigo. Um dos guardas banana liga para contar uma de suas experiências. Ele afirma que certa noite estava em uma lavanderia no Reino Doce, até que ele se deparou com uma menina de olhos negros e vazios no reflexo da máquina de lavar. Ele até tentou contar para o povo do reino, mas ninguém acreditou nele. Então por isso que ele estava ligando para o programa do Stash. Afinal, só doido escuta esse tipo de programa. Então lá as pessoas acreditariam nele. O Stash diz que essas meninas dos olhos vazios já foram avistadas em diferentes reinos ao longo do tempo, e que basicamente, antes delas irem de F, acabaram vendo algo tão bizarro que os seus olhos não foram com elas para outra dimensão, e continuaram vagando por aí. Agora o Finn, lembra que ele e o Jake estavam escutando o programa? O Finn está bem ligado nos relatos do programa. Já o Jake fica com raiva e desconfortável, dizendo que aquilo não passava de uma farsa e que era tudo baboseira. Mas repara bem como o Jake reage ao escutar a história das meninas dos olhos vazios. Parece até que ele conhece a história. E esse detalhe vai fazer toda a diferença mais pra frente. O Jake fica com tanta raiva que joga a mesa no chão. Baboseira! Então eles embalam a pizza e decidem ir para casa. E quando eles estão no caminho de casa, eles começam a escutar uns barulhos estranhos e bizarros, fazendo eles ficarem com ainda mais medo. Certeza de que as meninas de olhos vazios são invenção, né? Claro, meu irmão, é tudo baboseira. O Jake decide trollar o Finn, se escondendo dele. Porém, logo após isso, eles começam a escutar ainda mais sons bizarros. E tudo isso dá origem ao famoso efeito Tupas. Agora você deve estar se perguntando, o que raio é Tupas? Calma que eu já vou te explicar. O efeito Tupas é basicamente um sentimento que conspira para você ter ainda mais medo. Ou seja, aquilo que você mais tem medo só existe justamente porque você tem medo dele. Porque é isso que alimenta esse ser. Um exemplo de Tupas é o Fred Krueger, que só tem força se você acreditar nele. Isso é provado quando ele aparece em Rick e Morty. Quando finalmente eles chegam em casa, percebem que tem algo de errado e estranho batendo na porta. E quando eles abrem, se deparam com isso. Então parece que de fato elas são reais, não é mesmo? Quando eles batem a porta na cara dela, o Finn fala pro Jake que pode ser apenas uma menininha indefesa precisando de ajuda. Eles abrem novamente, mas ela não está mais lá. A porta simplesmente fecha sozinha, e quando eles percebem, ela já está na janela. Ali! O quê? Garota de olhos vazios! Então o Finn tem a brilhante ideia de ligar para o Stash. Afinal, parece que ele sabe de tudo sobre isso. O Finn diz que as garotas dos olhos vazios são reais e que estavam lá na casa da árvore. Mas nisso, a gente percebe que o Stash, na real, não faz a mínima ideia do que ele está falando. E um dos primeiros conselhos do Stash é: eu acho que elas não entram na sua casa se você não as convidar. Até aí tudo bem, né? O Finn decide anotar as dicas do Stash e acaba derrubando seu lápis. E quando vai pegar, adivinha? A menina já tinha invadido a casa da árvore. Opa! Mas segundo o Stash, elas poderiam ser uma fada, e quando elas estão com fome, elas ficam te encarando. E para acalmá-las, basta dar um pouco de creme no potinho. As ideias desse Stash. E bom, eles realmente tentam fazer isso. Já dava para imaginar, né? Mas acalme-se, porque o Stash dá outra solução infalível. Ele diz que são na verdade espíritos, e que eles odeiam o som do clarinete por algum motivo. Rapaz, não vou nem dizer de onde o Stash deve estar tirando essas informações, hein, meu amigo? Porém, quando o Jake começa a tocar o clarinete, ele simplesmente começa a dançar. E na real, eles não odeiam clarinete, na verdade eles amam tanto que brotam mais 5 espíritos para dançar. Bom, e não funciona de novo como já é esperado, não é mesmo? Então o Stash de novo tem sua última carta na manga, e segundo ele, esses bichos na verdade não são fadas e nem espíritos, e sim zumbis. Eu acho que o Stash precisa de um tratamento médico urgente. Ele diz que zumbis odeiam galinhas, mas é aí que tá. Finn e o Jake não tem nenhuma galinha. A solução é usar o Jake. Eles até lambuzam ele para ficar mais convincente. Porém o Jake perde a paciência e fica boladão. Esses conselhos são maior besterol! Stash, seus conselhos são maior besterol! Vendo que os conselhos do Stash não servem pra nada, eles decidem buscar respostas na biblioteca. Chegando lá, eles se deparam com a princesa tartaruga. O mais engraçado é ela flertando com o Finn. Você pintou o cabelo? Sim, eu pintei sim. Por que você gostou? Gostei.
Tá bonitona. Ela diz que pode ajudar eles. Segundo ela, essas meninas são uma lenda urbana de 5 anos atrás. Agora espera aí, você lembra da informação que eu tinha te falado para guardar lá no começo do vídeo? Pois é, o programa do Stash completava 5 anos hoje de existência, o que faz ligação direta com as meninas dos olhos vazios. Então foi o Stash que criou essa lenda? Não, ainda tem muita coisa por trás disso, meu amigo. Quando eles chegam em casa, o Finn diz ao Jake que para elas irem embora, bastava simplesmente ignorá-las. Ele até consegue, mas o Jake não. Se você reparar bem no começo do episódio, parecia que o Jake já até sabia da existência dessas meninas. Só pelo fato dele ficar irritado e desconfortável nos prova isso. Bom, basicamente o Jake fica de frente com uma das coisas que ele tem mais medo. E é isso que dá força para elas, o medo. O Jake até tenta pensar em outras coisas e ignorá-las, mas não adiantava. Até que ele simplesmente desiste e se entrega ao medo. E nessa hora que você percebe que tem algo de errado aí. Essas meninas aí são as famosas Tulpas. Como eu já havia mencionado, Tulpas são as criaturas que se alimentam do medo das pessoas para existirem. Afinal, é disso que eles se alimentam. Tem até uns estudos que ligam esse sentimento à temida paralisia do sono. Bom, ainda bem que eu nunca tive. Mas me diz aí, você já teve? Conta seu relato aí nos comentários. Eles nascem basicamente de um pensamento coletivo de várias pessoas pensando em algo assustador. Através disso, essa criatura nasce desse sentimento. O bom exemplo disso é o anime Jujutsu Kaisen, onde lá, para um espírito existir, ele nasce de algo que muitas pessoas têm medo ou passaram medo em certos lugares. Um cinema, por exemplo. Como o Jake tinha se entregado ao medo, não tinha mais nada que essas meninas poderiam fazer. Afinal, o sentimento de terror do Jake se transformou em aceitação. O real intuito de um Tulpas é causar medo. Se elas não estão mais causando isso, não tem por que elas existirem. Então com isso, elas decidem revelar a sua verdadeira forma. Começam a tirar os seus olhos. O Jake fica até com raiva, imaginando que são apenas crianças trollando eles. Mas é aí que a coisa mais bizarra e assustadora nesse episódio acontece. As meninas começam a remover as suas cabeças, mostrando que são feitas apenas de almas, demonstrando que era isso que faziam elas existir. Elas saem pela janela e o episódio acaba. Agora a teoria. Há 5 anos atrás, o Stash criou o programa, e essa história chegou até ele. E pensa comigo, um programa feito por um doido, que só doido vê, o que você acha que poderia dar errado? Simples, isso fez geral acreditar na história das meninas dos olhos vazios, fazendo elas serem alimentadas por isso e virando um Tulpas. Quando o Finn decide ignorá-las, elas os deixam em paz. O Jake, quando se entrega ao medo, já sucumbiu, dando origem a outro sentimento diferente do medo. Os Tulpas existindo no universo desse desenho não é surpresa alguma, mas não foi o Stash de fato que criou a teoria. Afinal, a Princesa Tartaruga diz que ouviu essa lenda há mais de 5 anos, o que leva a crer que o Stash apenas deixou ela famosa no seu programa, assim criando o Tulpas das meninas dos olhos vazios. Bom, a real origem da lenda ainda é um mistério, algo que ainda não se descobriu. SpongeRandy é um dos episódios mais nostálgicos e assustadores de Bob Esponja, que ninguém nunca entendeu há mais de 10 anos. Quem assiste Bob Esponja já sabe que esse é um dos desenhos mais bizarros de todos. Afinal, ele pode ir de algo normal a simplesmente algo bizarro em um piscar de olhos. Com SpongeRandy não é diferente. Mas e se SpongeRandy for mais do que um episódio esquisito? E se por trás dessas estátuas bizarras e desse clima esquisito, tiver algo bizarro escondido todo esse tempo? Algo que os criadores do desenho não queriam que você descobrisse. Eu já assisti esse episódio diversas vezes para tentar entendê-lo. Assisti todas as temporadas em busca de respostas sobre esse mistério. E depois de muito tempo, finalmente consegui desvendar o mistério do episódio mais estranho de Bob Esponja. Depois de entender o mistério que esse episódio escondeu, mudou completamente minha visão sobre o desenho. Mas antes da gente mergulhar do que o Bob Esponja realmente quis dizer, nós precisamos entender o que exatamente acontece nesse episódio. Tudo começa com a fenda do biquíni sendo atacada por uma enorme rajada de vento. E esses dois peixes saem do restaurante dizendo que o tempo está muito feio. Eles falam que pode ser o Rei Netuno que está bravo com alguma coisa, ou pode ser o Poseidon. Isso pode até parecer não ser nada, porém, mais pra frente, tudo isso vai fazer sentido. O vento acaba ficando pior, fazendo a comida deles serem levadas pelo ar, e do nada, simplesmente vai parar na cara do Bob Esponja. Ele acorda assustado e vai até a janela para descobrir quem era o dono daquele lanche. Quando algo inesperado acontece. Quem assiste Bob Esponja há muito tempo sabe que esse tipo de som não é normal. Afinal, em nenhum episódio é nos mostrado que o Bob Esponja faz esse tipo de som. Esse é o primeiro sinal de que alguma coisa não tá normal nesse episódio.
Tá na cara que tem alguma coisa escondida por trás dessas vibrações. O mais curioso é que elas atraem as águas-vivas de uma maneira peculiar. É como se elas fossem encantadas por esses sons que o Bob Esponja emite. Quando amanhece, o Bob Esponja atrai ainda mais águas-vivas. No meio disso, ele acaba machucando a sua mão. Então ele liga para o seu siriguejo, dizendo que não está em condições de trabalhar. Mas como você já conhece o seu siriguejo, ele não aceita e acaba pescando o Bob Esponja. Quando ele chega no siricascudo, o vento começa a ficar ainda mais forte, e não demora muito para as águas-vivas serem atraídas novamente pelo Bob Esponja. O siricascudo simplesmente é lançado pelos ares. O Bob Esponja é arremessado dentro da casa do Patrick. E como você já imagina, o Patrick é um ótimo amigo, e deixa ele ficar lá. Mas quando é picado por uma água-viva, ele culpa o Bob Esponja por estar atraindo as águas-vivas para sua casa, e manda ele vazar. O Bob Esponja, vendo que não importa onde ele vá, ou o que ele faça, ele não consegue se livrar das águas-vivas. Até que ele avista uma caverna escondida. Bob Esponja decide entrar lá para se abrigar do vento até passar. E é nessa parte que a parada começa a ficar muito estranha, porque o Bob Esponja não só se esconde, ele começa a ficar paranoico. Ele passa a conversar com as pedras e rir sozinho. E o mais curioso é que cresce uma barba gigante nele. Algo indica que ele passou muito mais tempo lá do que vimos. Ele já estava lá há tempo demais, então decide criar uma estátua dele mesmo. Para enfeitar? Não, para conversar com ela. Tudo isso nos mostra que tem algo muito errado acontecendo ali. O Bob Esponja começa a conversar com a estátua, até mesmo tomar chá com ela. E aí vem algo ainda mais curioso. A estátua que ele esculpiu emite o mesmo som que ele, ao ser exposta ao vento. Assim, da mesma forma, atraindo muitas águas-vivas. O Bob Esponja logo percebe isso, e tem uma ideia genial. Ele começa a fazer não uma, mas várias estátuas gigantes de pedra. Ele posiciona todas elas em círculo. É tipo uma caixa de som gigantesca do Bob Esponja. Na ideia dele, ele conseguiria chamar a atenção de todas as águas-vivas com as estátuas, assim deixando ele finalmente em paz. E acaba funcionando. As águas-vivas finalmente param de ir atrás dele. E finalmente, depois de sabe-se lá quanto tempo, o Bob Esponja finalmente está livre. Ele decide voltar para a fenda do biquíni, mas quando ele chega, se depara com tudo acabado e destruído por aquele vento. Ele se dá conta que todo o seu esforço nas cavernas foram em vão. Após 3.000 anos no futuro, os aliens aparecem e se deparam com aquelas enormes estátuas de pedra. Eles ficam se perguntando quem as criou e por quê. Com isso, o episódio acaba. Agora vem a parte estranha. Você notou que esse foi o único episódio que não acabou com uma piada ou um final feliz? Se você analisar todos os episódios de Bob Esponja, sempre finalizaram com uma grande piada ou com um final amigável e feliz. Mas esse é o único episódio que não teve isso. Por quê? O episódio termina sem respostas e cheio de perguntas. Quanto tempo ele ficou na caverna? Por que ainda tá ventando depois de 3.000 anos? O que aconteceu com toda a fenda do biquíni? E o final simplesmente não explica nada. Só um silêncio assustador. E pra muita gente, esse foi o maior problema. Alguns fãs odiaram esse episódio. Outros disseram que nem parecia um episódio do Bob Esponja, porque o Bob não resolveu nenhum problema, como em todos os outros episódios. Passa-se sabe lá quanto tempo construindo versões de pedra dele mesmo, e quando finalmente volta para sua casa, todo mundo sumiu. O siricascudo tá todo destruído. Na fenda do biquíni não há mais nenhuma alma viva, e a única coisa que ainda existe são as águas vivas. Quando o episódio Sponge Range foi lançado, ninguém sabia o que de fato significava. Alguns fãs até acharam genial, outros acharam assustador e sombrio. Mas quanto mais velho você fica, mais você começa a entender o que realmente aconteceu ali. Você começa a se perguntar o que esse episódio realmente quis dizer. Sponge Range deixa uma brecha grande o bastante para várias teorias. Desde que foi ao ar, muita gente já criou teorias interessantes, e usando todas elas juntas, eu consegui finalmente desvendar o verdadeiro significado desse episódio. A primeira teoria é que o episódio inteiro é uma piada sobre monumentos antigos. O próprio título é uma referência clara ao Stone Range, aquele monumento misterioso que gera dúvidas há séculos, mas até hoje ninguém se sabe ao certo o que significa. Então uma das teorias é que o Sponge Range é exatamente uma grande piada sobre monumentos antigos. O que prova que essa teoria não é real é que se é uma piada, cadê o humor do episódio? O episódio até começa com uma piada, mas termina com um aviso. Agora vamos mais a fundo. Alguns fãs acreditam que não era só sobre águas-vivas ou monumentos, era sobre os criadores do desenho. Sponge Range foi um episódio 99 da 5ª temporada, logo antes do tom e da qualidade do desenho caírem muito. A maior parte da equipe original, incluindo Steven Hillenburg, já tinham saído nessa época. Então e se fosse o último suspiro deles, o verdadeiro fim do Bob Esponja? Um pedaço final dos verdadeiros criadores do desenho. É quase como se fosse um som dos antigos criadores se despedindo para uma nova era do desenho.
porque como sabemos, ele não parou e seguiu para a 6ª temporada. Mas e se esse episódio não fosse só sobre o Bob Esponja ou monumentos? E se fosse algo espiritual? Existe mais uma teoria que se baseia nisso. Começa com uma frase simples no começo do episódio. Lembra dos 2 peixes que te falei no começo? Que dizem que pode ser o Netuno bravo com a fenda do biquíni ou o Poseidon? Eles riem e seguem, mas se você prestar atenção, essa frase é a chave de tudo. Porque se a tempestade não é natural, se o vento não é aleatório, então alguém ou alguma coisa mandou aquilo. Águas vivas hipnotizadas, uma cidade vazia, isso não é só clima. É como se fosse uma condenação enviada pelos próprios deuses para o povo da fenda do biquíni, porque eles estão esquecendo quem é o verdadeiro rei dos mares. Mas quais deuses? Tecnicamente, Netuno e Poseidon são os deuses do mar. Netuno é da mitologia romana, Poseidon do grego. O desenho brinca com esses dois, mas desde o começo nunca ouvimos falar do Poseidon, até esse episódio. Claro, ele aparece depois no filme Bob Esponja: O Incrível Resgate, mas esse filme é meio isolado da série principal, e praticamente não tem relação alguma com a fenda do biquíni. E mesmo lá, ele não é um ser todo poderoso, ele é obcecado por cuidados com a pele e coisas de banho. Nada é digno de um deus, na minha opinião. Enquanto isso, Netuno, como todo mundo sabe, é o rei dos mares, que mora na cidade real, Atlântida. Netuno tem mais de uns 5.000 anos, como vemos no filme em que Bob Esponja e o Patrick vão recuperar sua coroa. Ele tem vários poderes de um deus, capaz de congelar ou aniquilar alguém. Então, se alguém pode criar uma tempestade, com certeza é ele. Mas tem um problema nessa teoria. Não existe nenhuma história ou lenda que diga que o Netuno estivesse bravo com a fenda do biquíni. Por outro lado, se ele quisesse mesmo ser adorado, acho que apareceria para exigir isso. Em vez disso, o vento vem, mas ele nunca para. Mesmo 3.000 anos depois, a tempestade continua forte. Muito tempo depois do Bob Esponja ter criado as estátuas. A única explicação que eu consigo pensar é que esses 2 deuses poderiam estar brigando pelo poder entre si. Mas isso já é exagero. O desenho nem se apoia muito na mitologia grega, tirando que eles quase nunca falam sobre o Netuno. O que nos leva à última pergunta, que é ainda mais assustadora. Se o Netuno não é o responsável e o Poseidon nem liga, então quem ou o que seria isso? Mas, além dos mitos e das despedidas, pode ser algo relacionado ao criador do desenho, pela obsessão artística. Se você reparar, o Bob Esponja trata muito bem as estátuas, e é muito detalhista com ela. Porém, o mais perturbador é que ele não constrói por paixão, e sim porque precisa delas. Tem um episódio antigo que explica isso, o Esponja que sabia voar. Nesse episódio, o Bob sonha voar com as águas vivas no céu. Ele passa o episódio inteiro tentando, mas falha várias vezes. Até que finalmente consegue, porém a cidade passa a odiar ele por isso. Aí vem a frase que é muito triste. Eles me odiavam quando eu tentava, mas me amavam quando eu falhava. Isso também é o Sponge Range, um artista que quer ser diferente e é criticado por isso. Então ele se esconde e cria tudo sozinho. E quando ele volta, o mundo já seguiu em frente. Esse é o verdadeiro terror do Bob Esponja. Não é o vento nem as águas vivas, mas a ideia de que o Bob Esponja deu tudo pela arte e ela não salvou ele. Depois de analisar todas essas teorias, talvez nenhuma esteja totalmente certa, mas esse é o meio ponto do Sponge Range, que deixou espaço suficiente para você olhar no vazio e pensar o que quiser. Mas se você ainda assiste ao Bob Esponja moderno até hoje, talvez faça sentido, até porque não é mais a mesma coisa de antigamente. Ou pode ter sido simplesmente uma metáfora de que o desenho não seria mais o mesmo. O Sponge Range não tenta explicar o universo do desenho, é uma profecia para o futuro de que o desenho nunca mais seria o mesmo. O último suspiro da equipe original, antes de desaparecer no desenho. Depois do filme do Bob Esponja, que o criador Steven Hilberg sempre quis que fosse o grande final, a maioria da equipe saiu, incluindo ele. Ele não queria que o Bob Esponja virasse só mais um desenho sem final, queria que acabasse enquanto ainda tinha um significado. Ou seja, o Sponge Range não é só um episódio estranho, é uma profecia sobre o que o desenho se tornaria após o criador original não estar mais lá. Inclusive, nos novos episódios, parece que não são mais os mesmos de antes, não tem a real essência do Bob Esponja. Então, talvez o Sponge Range não seja uma bobagem, talvez tenha sido a mensagem final da equipe original, um adeus da verdadeira cara do Bob Esponja. Você já parou pra pensar que o Bob Esponja foi de fato sequestrado pelo motorista do ônibus que levou ele para a Fenda da Pedra? Essa semana eu reassisti o episódio 17 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Pra mim, esse é o episódio mais estranho de toda a temporada, porque é nesse episódio que ele e o Patrick vão parar no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com peixes muito bizarros. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei com tanto medo que eu não reparei nesse detalhe que o episódio esconde. Mas revendo agora, depois de muitos anos, eu comecei a prestar atenção em um detalhe muito misterioso. Eu comecei a suspeitar que foi tudo feito de propósito.
O episódio começa com o Patrick e o Bob Esponja depois de terem passado o dia inteiro no mundo da lua. Então o ônibus chegam para eles voltarem para casa. Quando eles entram, o motorista diz que ele precisa pagar a passagem, mas quando o Bob Esponja vai procurar sua carteira, ele acerta diversas vezes o motorista com seu balão. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera. Deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, trocado aí. Ele continua batendo no motorista com seu balão, e como você pode ver, o motorista vai ficando cada vez mais puto com ele, até que ele perde a paciência e manda ele se sentar de uma vez. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Assim que o Bob Esponja se senta, ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo da lua para o Patrick. O Patrick avista uma placa que diz, deixando a fenda do biquíni, então ele pergunta para o Bob Esponja o que é deixando a fenda do biquíni. O Bob Esponja pergunta onde que ele havia visto isso. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa, agora você está deixando a fenda do biquíni. Até que eles chegam em um lugar até então desconhecido por eles, a famosa Fenda da Pedra. E o motorista, ele simplesmente expulsa os dois. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sei. Nesse lugar escuro, bizarro e sombrio. De todas as temporadas, esse foi um dos episódios que mais me marcou, tanto pelo medo, como pelas piadas que se encaixam perfeitamente em 2025. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Então Bob Esponja pede para o Patrick esperar por ali, que ele vai atrás do horário do ônibus. Só que quando ele está procurando, sem querer o Patrick é pego pelo ônibus de volta para a fenda do biquíni. O mais misterioso é que não tem como o Patrick ter entrado no ônibus sem ao menos pagar a passagem, não é mesmo? O Bob Esponja tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo, como já é óbvio. Então, determinado, o Bob Esponja decide esperar o próximo ônibus. Ele percebe que seu sapato está desamarrado, então ele para amarrá-lo. Quando de repente, um ônibus finalmente aparece, mas vai embora antes mesmo que ele possa entrar. Depois disso, vem um vento muito forte que leva o balão do Bob Esponja para muito longe. Ele começa a correr atrás do balão, e o mais engraçado e curioso é que o ônibus passa de novo exatamente quando ele sai do ponto. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Então um cara misterioso que aparece no ponto começa a correr atrás do balão do Bob Esponja. Quando ele está voltando para o ponto de ônibus, que na moral, não tem nem 2 metros de distância, cara, outro ônibus passa e novamente deixa ele para trás. Mais tarde, o Bob Esponja começa a ficar com fome, então ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente, mas adivinha o que acontece? Quando finalmente ele consegue comprar o doce, aparece outro ônibus e novamente deixa ele para trás. Agora é sério, será que o motorista ficou tão irritado assim com ele só por conta do balão? Assim que ele volta, um peixe muito estranho acaba pegando o doce dele. Enquanto Bob Esponja corre atrás do monstro, aparecem mais 3 ônibus seguidos, deixando ele mais uma vez. Então Bob Esponja decide bolar um plano para enganar o motorista. Ele coloca um falso Bob Esponja na máquina de doces, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar de banco, cara, mas logo o motorista percebe. Já cansado, o Bob Esponja decide ir para a estação comprar uma passagem. Então ele espera em uma fila gigantesca para simplesmente ele acabar perdendo o último ônibus. Um vendedor diz que só terá outro ônibus às 5 horas da manhã. Uma coisa que poucas pessoas repararam é que o vendedor é exatamente o monstro que roubou o lanche dele. Curioso, não é? O Bob Esponja fica muito irritado com o vendedor. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Insisto que... Então o vendedor apaga as luzes, Bob Esponja decide usar a lanterna que comprou no mundo da luva, mas logo ela estraga. Agora ele está sozinho no meio da escuridão. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer tão escuro. E do nada, ele escuta um barulho muito bizarro, e fica assustado e decide sair correndo imediatamente dali. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Quando ele se depara de novo com esse cara, vemos que ele conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. Ele diz que isso não importava mais a essa altura. Então o cara amarra o balão no braço do Bob Esponja até que ele começa a voar. Então o Bob Esponja agradece. Muito obrigado! Foi um prazer. A gente descobre que o cara misterioso na verdade sabe falar. Agora por que ele não falou antes? Bom, não vamos saber. Até que o Bob Esponja flutua voltando novamente para sua casa.
Agora vamos entender o mistério por trás de toda essa história. O Bob Esponja bateu diversas vezes no motorista com seu balão, e isso foi deixando o motorista cada vez mais furioso. Então ele deixa o Patrick e Bob Esponja na fenda da pedra, e depois pega o Patrick. Quando o motorista está levando o Patrick de volta, nota-se que ele está querendo pular do ônibus, por estar na beira da janela. Ele até fica gritando, mas não consegue sair. Tudo indica que o motorista ficou apenas irritado com o Bob Esponja, por isso ele pegou o Patrick. Como eles são amigos, ele viu que o Bob Esponja iria ficar muito pior sozinho. O que me faz pensar que ele também comunicou os outros motoristas da área para não pararem para uma esponja amarela. No final do episódio, vemos Patrick voltando para buscar o Bob Esponja. Isso só nos prova que de fato o Patrick foi raptado. Agora me contem nos comentários, você acha que o Bob Esponja só foi sequestrado por bater no motorista com balão ou tem outra coisa que deixamos passar? Sabe esse cara, o motorista da Fenda da Pedra? Pois é, recentemente eu fiz um vídeo sobre o episódio mais bizarro de Bob Esponja, onde ele e o Patrick vão parar na Fenda da Pedra, um lugar extremamente escuro, vazio, silencioso e bizarro. Mas não bizarro de um jeito engraçado, sabe? Bizarro de um jeito muito estranho. Aquela sensação de que tem algo macabro acontecendo, mesmo sem uma explicação. Uma vibe de perigo iminente, como se algo estivesse à espreita o tempo todo, escondido nas sombras daquela fenda. Mas daí, eu resolvi rever esse episódio novamente, e foi aí que tudo mudou, porque dessa vez eu percebi algo, um detalhe absurdo, algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão perturbador, que me fez pausar o episódio na hora. Como eu não tinha percebido isso antes, era como se estivesse ali o tempo todo me observando. Eu sempre ando assistindo Bob Esponja, e em um dos episódios mais recentes que eu vi, adivinha quem aparece? Como se nada tivesse acontecido. Sim, o motorista do ônibus da Fenda da Pedra. Na hora eu fiquei em choque. Como assim esse cara ainda tá solto? Como assim ele simplesmente reapareceu? Então eu comecei a investigar a fundo essa história. Fui atrás de cada detalhe, de cada aparição, de cada episódio de tal motorista maluco dava as caras. E principalmente, porque ele nunca foi preso, após o que ele fez com Bob Esponja e o Patrick. E cara, a parada é mais profunda do que eu imaginava. Descobri que o nome dele é Ned. E só de olhar pra cara dele, com aquele olhar de psicopata e aquele sorriso torto, já dá pra sentir que ele é um pilantra, não é mesmo? O que você acha? Aquele típico cara que tem mais segredos do que aparenta, lá ele. Mas segura essa, o episódio da Fenda da Pedra foi lançado nos anos 2000, e o episódio de Reaparece Tranquilão, como se nada tivesse acontecido, foi lançado em 2006, 6 anos depois. E é aí que a coisa fica ainda mais sombria. Eu fui pesquisar qual é o tempo médio da pena de um crime de sequestro, e sabe quanto é? Cara, de 12 a 20 anos. Agora é só esperar que a polícia não invada meu quarto e tente me levar junto com eles por achar por que eu estou pesquisando pena de sequestro, não é mesmo? Bem suspeito. Sim, é isso mesmo, cara, de 12 a 20 anos. Se o cara tivesse sido julgado de verdade, era pra ele ainda estar atrás das grades, não acha? Só que ele não foi. Ele sumiu, ficou nas sombras por um tempo, e depois reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Quem me deu essa sacada foi um dos inscritos do canal. Então se você tiver ideias legais e geniais, comenta aí e se inscreve no canal. Isso só prova uma coisa, esse maluco tá à solta. E o pior de tudo é que o Bob Esponja nunca o denunciou. Claro, né? O Bob Esponja é muito bonzinho, ingênuo até demais, ele perdoa todo mundo, mas quem claramente não merece. Mas é aí, exatamente aí, que vem a pedrada que vocês nunca iriam imaginar. Se prepara, porque o Ned, ele não é nem um pouco burro, pelo contrário, ele é esperto e muito estratégico. Sabe o que ele fez? Ele virou policial. Sim, ele virou policial. Você não ouviu errado. No episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, quem aparece ajudando contra o crime? Ele, o próprio Ned. Aquele mesmo motorista sinistro da Fenda da Pedra, agora vestindo o uniforme da lei. Me diz, tem como isso não ser suspeito? Como que um cara que sequestrou 2 cidadãos no fundo do mar agora é policial? Sabe o mais bizarro? Esse episódio foi ao ar em 2008, ou seja, 2 anos depois dele reaparecer. Ele se infiltrou, entrou na polícia, se camuflou como um agente do bem, justamente para ninguém mais suspeitar dele. Mas se a minha teoria estiver certa, se tudo isso estiver conectado, se todas essas aparições forem de fato do mesmo personagem, então meus amigos, estamos diante de um dos personagens mais malvados, mais manipuladores e mais perigosos de todos os desenhos animados. Sim, esse cara, o Ned, pode ser muito mais do que parece. E o pior, ele ainda está solto pelas ruas. Todo mundo já sabe que em Hora de Aventura nós temos mais dúvidas do que respostas. Afinal, de todos os desenhos que eu já trouxe aqui, Hora de Aventura sem dúvidas é um dos mais misteriosos, seja por uma lenda oculta ou até mesmo realidades paralelas. Esse desenho consegue ser bem estranho e bizarro ao mesmo tempo. Porém, de todos os episódios, teve um que me chamou a atenção recentemente. Nele tem um acontecimento bem misterioso que poucas pessoas conseguiram responder ao longo do tempo. Algo que vai além da nossa compreensão. E só assistindo diversas vezes que eu consegui chegar a uma conclusão. Eu estou falando de Purroi, no episódio 16 da 5ª temporada. Nele, o Finn vai parar em uma dimensão paralela, do Reino dos Travesseiros. Mas antes de te explicar essa teoria e te contar a real intenção desse episódio, você precisa entender o que de fato acontece nele.
O episódio começa com Finn e Jake construindo uma base de travesseiros para se proteger de uma chuva de canivetes, o que não é muito surpresa no universo de Hora de Aventura. Essa chuva de canivetes vai ser importante no final do vídeo. O Finn está desanimado por causa que ele contou uma piada à Princesa de Fogo, porém ela não riu, e ele com todo o seu drama mete essa. É que eu tô pensando na Princesa Fogo. Eu contei uma piada pra ela outro dia e ela não riu nem nada. Eu acho que acabou tudo, Jake. Foi isso? O Jake acaba metendo uma frase filosófica, dizendo ao Finn que mesmo que gostamos de algo, não podemos nos apegar a ele. Ele até joga sua caneca preferida pela janela. O Finn, por sua vez, não entende, como já é o esperado. O Finn decide entrar na base de travesseiros para dar uma relaxada na mente. Ele pega sua espada demoníaca e entra. Mas, quando ele entra, ele nota que o local que ele está parece bem maior do que deveria ser. Mais à frente, ele encontra uma luz e vai em direção a ela, quando ele se depara em um mundo repleto de almofadas. Ele decide dizer ao Jake, porém quando ele se vira, ele nota que a porta por onde ele havia saído sumiu. Ele decide seguir para explorar o local, quando se depara com um dragão feito de lençol. Logo ele acaba com ele, e tem a atenção do povo do reino, inclusive do rei. Mais tarde, eles decidem dar uma festa de boas-vindas para o Finn. Ele se senta atrás de uma pilha de travesseiros tristes, pois ele está com saudade dos seus amigos e da sua namorada. Porém, do nada, aparece uma moça que se chama Rosalina, a filha do rei. Ela pergunta se ele gostaria de dançar, porém o Finn diz que tem namorada. Ela fala pra ele que não tem problema nenhum, afinal é só uma dança. Rapaz, essa Rosalina aí tá talarica demais, hein? Ele aceita e vão dançar. E diz para o rei que precisa encontrar o portal do qual veio para voltar para o seu mundo. O rei diz que fará o possível para que ele encontre. Lá no mundo do Finn, o Jake recupera sua caneca que ele havia jogado fora, e se pergunta o que o Finn deve estar fazendo, quando do nada nos deparamos com isso. O que é isso? Um bando de travesseiros doentes. Papai, nós somos os seus filhos. Sim, o Finn acabou de meter no travesseiro. É, eu sei, que parada estranha, não é mesmo? Mas não me surpreende, afinal é Hora de Aventura, né? O que me deixa mais intrigado é que o Finn vira um Viking bombado e barbudo, o que já me leva a crer que se passaram muitos anos desde a chegada dele, junto com o fato dele já ter até filhos. O rei do nada aparece e diz ao Finn que alguns pesquisadores finalmente relataram sobre a suposta porta que ele havia mencionado quando chegou. O Finn vai até um tal de oráculo, em cima das montanhas com sua família, e dá pra perceber que ele já está bem velho. Seus filhos, que por sinal também já estão bem grandes, perguntam pra ele se ele finalmente conseguiu achar a suposta porta. Ele diz que sim, porém o Finn se lembra do que o Jake havia dito para ele antes de ir para este mundo. Você tá se enrolando nos seus problemas imaginários. Fica com sua esposa nova. Você já conhece ela há mais tempo do que todos nós. Você nem sabe que eu existo mesmo. E eu tenho certeza de que eu não sou assim. Então ele decide que irá ficar com a sua nova família. Muito mais tempo se passa, e o Finn já está até de cama, sem forças. Parece que já havia passado tempo demais desde a sua chegada. O Finn começa a perder a sua consciência, e chegando na parte mais estranha de todo o episódio. Ele do nada se encontra com um Golbe. Para quem não sabe, o Golbe é basicamente uma força cósmica de tudo, que é um caos e a destruição. É basicamente como se ele fosse o fim de tudo. Guarde bem essa informação que vai ser necessária. Quando do nada o Finn simplesmente sai de dentro da base de travesseiros, como se nada tivesse mudado desde que ele partiu, ou como se o tempo lá não tivesse sido alterado. E o mais estranho é que o Jake pergunta se ele já está melhor. E aí, parceiro, você já tá melhorzinho? Hã? Eu não sei não. Eu tive o sonho mais louco da minha vida, cara. Ele ainda parece confuso, mas diz que parece que teve um sonho bem doido. Até que a Princesa de Fogo liga para ele dizendo que só havia entendido a piada agora e que achou ela muito engraçada. O Jake pergunta para ele sobre o sonho que ele teve. Só que o mais curioso é que o Finn não se lembra de nada, absolutamente nada. Mas e o seu sonho? Que sonho? O sonho que você ia contar, meu amigo. Hã? Há um segundo. O sonho que você teve no forte de travesseiro. E assim termina esse episódio, sem explicações, só dúvidas no ar. O que aconteceu com o Finn? Porque nada mudou desde que ele partiu, como ele voltou a ser jovem. O que aconteceu com a sua família? E o principal, porque ele não lembra de nada. Se prepara que agora eu vou responder todas essas perguntas para você. A teoria desse episódio vem basicamente de um dos fenômenos mais estranhos e ignorados de Hora de Aventura, a chuva de canivetes. Esse evento só aparece 2 vezes no desenho, no episódio Purroi e em Sonho de Dia Chuvoso.
Mas o que quase ninguém percebe é que essa tempestade marcou um ponto de virada nas duas histórias. No episódio Sonho de Dia Chuvoso, Jake usa a imaginação para moldar a realidade, criando cenários absurdos dentro da sua própria mente. Mas em Purroy, o que acontece é bem diferente. O Finn entra num mundo feito de travesseiros, e lá ele vive uma vida inteira. Casa, tem filhos, envelhece e até vai de F. Só que tem algo estranho nesse mundo para ser uma mera imaginação. Ele tem tempo real, consequências e até mesmo a presença da morte. Não parece nem um pouco com a imaginação. É como se fosse sim um mundo real, porém um pouco mais profundo. E aí entra mais um indício nessa história, os famosos buracos de minhoca. No episódio do Lich, o personagem Boco, que é praticamente uma enciclopédia interdimensional ambulante, revela que existe sim possibilidade de viajar através de portais e ligações entre dimensões. A sala do tempo é uma dimensão única que existe fora do tempo. Ela produz as ondas temporais que são conhecidas nas outras dimensões. Algumas têm ligações permanentes que permitem viagens entre si. Outras são ligadas formando buracos de minhoca. E outras podem fazer ligações artificiais com portais mágicos abertos por itens de grande poder. Algumas delas são fixas, e outras se conectam por curtos períodos de tempo. E algumas só se abrem com itens mágicos de grande poder. Mas o detalhe mais importante é que algumas dessas conexões surgem naturalmente, através de eventos sobrenaturais ou climáticos, como tempestades. Agora tudo se conecta. E se a tempestade de Canivetes for um desses eventos? E se ela não for só uma metáfora sombria ou um recurso visual para dar impacto no episódio? Pensa comigo, no momento exato em que ela começa, o Finn entra no forte de travesseiros e é sugado para aquele mundo. Agora eu te pergunto, será que foi coincidência? Ou a tempestade abriu um buraco de minhoca que levou o Finn para uma realidade paralela onde o tempo passa diferente? Porque lá dentro, os dias passam em segundos. Uma hora no mundo real pode equivaler a décadas dentro daquela dimensão. E é aí que a teoria fica ainda mais insana. Porque agora entra o Golby. O Golby é o caos absoluto, a destruição pura. Ele representa o fim inevitável de todas as coisas. Ele não tem forma definida, não fala, não segue lógica, ele apenas consome universos. Ele só aparece quando algo de fato está chegando ao colapso total. E adivinha quem aparece no momento em que o Finn vai de F, naquele mundo de travesseiros? Sim, o Golby. Isso significa que aquela dimensão era sim real. Talvez instável, ou até mesmo artificial, mas era real o suficiente para o Golby se manifestar quando ela chegou ao fim. Finn não viu só a morte, ele viu o fim de um universo inteiro, e com isso testemunhou a chegada do próprio Golby. A tempestade de Canivetes foi só o começo. O portal se abriu, o tempo se distorceu e o universo chegou ao colapso. E o Golby estava lá esse tempo todo. Como sempre está quando tudo acaba. Não é à toa que o Finn não se lembra de nada quando volta. Afinal, quando o Golby remove algo da realidade, tudo que tinha ligação com aquilo é esquecido no espaço-tempo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Da Viseira na voz, tamo junto, é nóis! E se eu te dissesse que existe um episódio de Bob Esponja tão estranho e perturbador que foi banido em mais de 12 países? Parece loucura, né? Mas a verdade é que esse episódio esconde um segredo obscuro, algo que a Nickelodeon nunca quis que você visse. Um mistério sombrio envolvendo o Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo. Ainda duvida? Então se prepara, porque hoje você vai descer comigo até as profundezas da fenda do biquíni, onde um certo inspetor aparece do nada, e depois disso, algo muda para sempre. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve no canal, porque uma vez que você souber a verdade, não tem mais volta. Tudo começa de uma forma pacífica, até o seu Sirigueijo descobrir que o inspetor está vindo para o Siri Cascudo fazer a sua inspeção semanal. Então ele corre para falar com o Bob Esponja e avisá-lo que precisam fazer de tudo para agradar o inspetor. Caso contrário, ele poderia fechar o restaurante para sempre. Até aí tudo bem, né? Não, meu amigo. O que você vai ver nos próximos 3 minutos vai te fazer duvidar de tudo que pensava que sabia sobre o Bob Esponja e o seu Sirigueijo. E o tal do inspetor? Por incrível que pareça, ele não está ali só para inspecionar. Então o Bob Esponja fala para o seu Sirigueijo ficar tranquilo, porque o Siri Cascudo é o melhor restaurante do mundo. Ele manda o Bob Esponja ir atender o inspetor, usando o seu charme. Aí do nada o Bob Esponja mete essa. Lindão. O inspetor acaba pedindo um prato de cada do menu do Siri Cascudo, então eles começam a servir, mas de um jeito meio estranho, sabe? Estranho demais. O inspetor, com raiva, acaba pedindo que eles o deixem em paz, para terminar a sua inspeção. Assim que o inspetor termina tudo, Bob Esponja pergunta para ele o que ele achou. Então ele diz que só vai precisar de um simples hambúrguer de Siri, que sua inspeção estará concluída. Por enquanto, tudo bem. Eu só preciso de um hambúrguer de Siri simples e minha inspeção estará terminada. Mas vem cá, você não tá achando esse inspetor um pouco suspeito, não? Então seu Sirigueijo começa a comemorar com Bob Esponja que tudo está nos conformes. Mas
Do nada, começa a passar uma notícia especial na televisão. E é agora que vem a pedrada. Se prepara para o que você vai ver agora. Porque é sério, eu não acredito que o Bob Esponja era capaz disso, cara, de verdade. Na notícia, diz que tem um cara se passando pelo inspetor de saúde para comer de graça nos restaurantes. Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Por enquanto, isso é tudo. Então o seu siriguejo acaba ficando uma fera e diz que aquele cara é o falso inspetor. E aí, você acha que ele é um inspetor de verdade ou não? Agora vem a parte ainda mais bizarra. Se segura aí no sofá que a loucura só vai começar. O seu siriguejo, Bob Esponja, decidem trollar o falso inspetor, criando um hambúrguer de siri cheio de coisas estranhas e bizarras, com molhos de pimenta, molho vencido, eles até jogam no vaso, cara. Escorregou e caiu no vaso. Agora é sério, como o Bob Esponja foi capaz disso? Logo ele, nosso amigo fofinho, ou será que ele não é tão fofinho assim? Mas calma, que eu vou explicar o porquê ele fez isso no fim do vídeo. Porque depois de tudo isso, eles vão fazer uma coisa ainda mais bizarra, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai acontecer. Assim que eles criam o hambúrguer, o inspetor reclama e pede que eles andem logo com o hambúrguer. O Bob Esponja leva rapidamente para ele e volta para a cozinha. Então eles decidem se esconder até o inspetor comer o hambúrguer bichado. O que eles não imaginavam é que isso iria acontecer. Sim, o cara se engasgou com uma mosca. Mano, é aí que vem a parte ainda mais bizarra. Porque o Bob Esponja está rindo do inspetor se engasgando. Tipo, é o Bob Esponja, cara. Só por isso já dá pra perceber que esse episódio não é comum. E guarda um enorme segredo por trás dele. Algo mais bizarro do que você pode imaginar. E isso é só o começo de algo muito maior. O que você está prestes a ver agora é mais inacreditável ainda. Se prepare. O Bob Esponja e seu siriguejo continuam rindo do falso inspetor, que havia supostamente enganado eles, né? Ou será que não? Agora você já deve estar se perguntando, o que vai acontecer agora? E eu garanto que isso vai te deixar ainda mais de boca aberta, porque simplesmente isso acontece. Interrompemos sua risada à custa dos outros para trazer uma novidade. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Puxa, que alívio, hein, seu siriguejo? Sim, parece que ele não era o falso inspetor, e sim o verdadeiro, não é mesmo? O seu siriguejo fica incrédulo com o que viu. O Bob Esponja simplesmente ri e diz que vai avisar o inspetor verdadeiro, que ele vai entender tranquilamente. Mas quando eles olham por cima da janela para ver o inspetor, isso acontece. Acho que ele não vai rir, rapaz. Por que, senhor? Porque ele morreu com um hambúrguer. O cara acabou batendo as botas por se engasgar, mas Bob Esponja e seu siriguejo acreditam que o que fez ele ir de arrasta pra cima foi o hambúrguer perigoso que eles criaram. Então os dois ficam desesperados. Seu siriguejo começa a jogar a culpa no Bob Esponja. Afinal, ele que fez o hambúrguer. Os dois entram em uma conclusão e decidem bolar um plano maquiavélico para sumir com o cara. E adivinha o que eles fazem? Se tu descobrir, ganha um hambúrguer de siri. Me responde aí nos comentários. Os dois simplesmente decidem enterrar o cara no meio do nada. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, né? Simplesmente o cara vai enterrar o cara e até aí tudo bem. O Bob Esponja começa a trazer o corpo, e o seu siriguejo pede para ele cavar para colocar o cara dentro. Assim que eles conseguem, o seu siriguejo diz que há algo muito errado. O que será? Os dois simplesmente deixaram a cabeça do cara para fora da terra. E o que eles fazem? Só jogam areia por cima. Gênios, não é mesmo? A essa altura, tá começando até a me dar medo do Bob Esponja. Nunca imaginei que ele era capaz de algo assim. Então eles decidem ir embora. E o Bob Esponja pergunta se não deviam fazer ao menos uma homenagem para ele antes. Não devíamos fazer um discurso de despedida? Quando de repente acontece algo muito absurdo, que coloca em jogo todo o futuro dos dois. Porque se isso aqui der errado, a vida deles está acabada para sempre. Vocês dois não se mexam. Sim, por um momento eu acreditei que eles iriam mesmo pro xadrez, mas na verdade eles só estavam brincando. Mas de repente começa uma tempestade, e adivinha o que vai acontecer? Parece que o Bob Esponja não enterrou tão bem assim o inspetor, e simplesmente quando ele dá fé, o cara tá do lado dele, após descer a montanha inteira pela chuva. Eles decidem pôr o inspetor no porta-malas da viatura, enquanto seu siriguejo distrai os policiais. Mano, até agora não tô acreditando que isso de fato é um episódio de Bob Esponja. Assim que o Bob Esponja coloca ele lá, ele entra no carro, e o seu siriguejo pede para ele ficar calmo, senão iriam ser descobertos. O seu siriguejo pede para o Bob Esponja pôr a pá no freezer quando chegarem lá. A pá, né? O Bob Esponja acaba quase abrindo o bico, afinal é o Bob Esponja, né? Não entendi, seu siriguejo, mas o que quer que eu faça com o corpo? Agora vem a maior pedrada, se prepara, mano. Porque quando eles chegam,
Bob Esponja vai até o fundo pôr o cara no freezer. Mas quando ele menos espera, a porta do fundo está trancada. E agora, o que ele vai fazer? Como ele vai resolver isso? Então ele tem uma brilhante ideia, de pôr o cara dentro do seu chapéu e entrar pela porta da frente. Mas que ideia ótima, não é? Simplesmente, quando ele entra, o seu siriguejo pergunta por que ele não está lá atrás, dando um jeito naquela pá. Então os policiais começam a suspeitar do Bob Esponja por estar agindo de uma forma estranha. O seu siriguejo começa a entrar em pânico. A desculpa dele é que o Bob Esponja é apenas um contador de piadas. Aí o pateta do Bob Esponja acaba derrubando o cara no chão. O seu siriguejo, para distrair os policiais, quase dá seu precioso dinheirinho para eles, quando de repente eles recebem um rádio dizendo que estão precisando deles numa ocorrência. Ufa, ainda bem, né? Parece que o Bob Esponja e o seu siriguejo vão se safar dessa. Mas será mesmo? Porque, mano, quando você acha que a treta acabou, ela só tá começando. Eles já estão quase de saída, tudo tranquilo, né? Só pegar as coisas e vazar. Mas aí a policial solta do nada. Antes de ir, eu acho que vou pegar uma soda. Aí você já sente que tem coisa errada vindo. O seu siriguejo acaba dando a soda para ela, e ela percebe que sua soda está sem gelo. E pergunta, ué, cadê o gelo? O seu siriguejo congela na hora. Ele olha de canto de olho pro Bob Esponja e dá aquela travada. O cara começa a suar frio, porque vocês sabem que eles não podem abrir o freezer. Vocês lembram o que tem lá, não é mesmo? Do nada, o Bob Esponja aparece, todo nervoso e manda, já fiz o trabalho macabro que o senhor pediu. Mas a policial acaba perdendo a paciência e diz que ela mesma pega o gelo. E mano, foi nesse momento que o pânico bateu no senhor siriguejo. Ele simplesmente dá um pulo e sai correndo para impedi-la. Ele pula na frente da porta desesperado. A policial para e olha para os dois e pergunta, vocês estão muito nervosos, até parece que cometeram um crime? Bob Esponja arregala os olhos e o senhor siriguejo fica em choque. Então o seu siriguejo não aguenta mais a pressão e acaba soltando a bomba. Ele fala que eles realmente acabaram com o inspetor e colocaram ele no freezer. Os caras simplesmente confessaram na maior cara de pau na frente da polícia que haviam cometido um crime. Aí você se pergunta, e aí, acabou pra eles? Vão ser presos? Realmente vão pro xadrez? Mas aí, de repente, a policial vira e fala, isso é algum tipo de piada? Então eles começam a rir junto com a policial, para quebrar o gelo. Só que do nada aparece alguém muito misterioso atrás dos dois. Uma sombra meio macabra. Assustados, todos começam a se olhar e simplesmente começam a bater no cara, com barril, prato, tudo que aparece na frente. Aquilo vira um caos total. Mas quando eles finalmente olham direito, acabam percebendo que era o inspetor, e ele estava vivo aquele tempo todo. E o plot twist total é que a treta foi só um baita mal entendido, e no final o inspetor ainda aprova o siricascudo. Tudo termina bem, tecnicamente, mas agora pensa comigo. Mano, tu acha mesmo que o Bob Esponja e o seu siriguejo faria isso de verdade? Tipo, cometer um crime e esconder alguém no freezer? É sério isso? Eu tô até agora tentando entender se eles estavam brincando ou surtando mesmo, ou se tem alguma coisa mais sombria por trás disso. Porque depois desse episódio, eu não vejo mais o Bob Esponja com os mesmos olhos. E você, o que acha disso tudo? Deixa aí nos comentários, porque essa história foi doida demais. Pera aí que antes de tu ir embora eu tenho 3 recados pra ti. O primeiro, rapaziada, é que provavelmente vai sair um compilado especial aí pra vocês, com forma de agradecimento aos 2 carinhas inscritos, de 1 hora de vídeos aí de teoria só de Bob Esponja, rapaziada. É bem provável que saia essa semana. Então, provavelmente vocês vão ter um vídeo muito especial aí de 1 hora de teorias do Bob Esponja, rapaziada. O segundo é que eu vou começar a fazer live lá na roxinha, rapaziada. Eu vou deixar o link aí pra vocês também nesse vídeo, da minha roxinha, pra vocês poderem lá me acompanhar. Vou fazer live jogando lá, vou interagir com vocês. E é isso, rapaziada. E o terceiro é agradecer pros 2K, rapaziada. Tamo junto aí, vamos sempre na luta. E vamos continuar postando teoria aí e vídeos tops, rapaziada. Pode clicar em nenhum desses 2 vídeos que tá aparecendo pra ti aí, porque eles são muito bons, melhores que esse, eu garanto. Tamo junto, dá viseira na voz, é nóis.